Oi, aqui é a Gil do Madrugada Cafeinada e eu falo um pouco de livros, filmes, séries e o que vier na cabeça aqui na internet. E hoje eu quero falar de uma coisa muito bacana que me tirou da ressaca literária, porque eu tava numa ressaca literária de, eu acho que assim, já vinha vindo uns 5 meses que qualquer livro que eu começava, eu não ia pra frente. Inclusive, Biblioteca da Meia-Noite, eu não consegui terminar de ler porque eu tava parada. Era uma ressaca literária. Mas eu pensei, por que não ler um clássico? Tudo bem, vamos ler um clássico. Pensei em Um Sonho de uma Noite de Verão, porque eu adoro Shakespeare e eu adoro especificamente esse daqui. Mas, quando eu falo que o acaso chama a gente tem que seguir. Quando eu fui pegar esse livro, caiu esse daqui, Cartas Portuguesas. Esse livro eu peguei na casa da minha avó quando ela tava se mudando e eu falei, bem, não vou deixar um livro abandonado lá e eu trouxe pra casa. Só que ficou guardado no armário também. E aí ele caiu na minha mão ontem e eu falei, é você. Você é o prometido. Bem, começando, Cartas Portuguesas é um romance epistolar, se eu não me engano, porque ele é em forma de cartas. Então, ele conta a história da Maria, na verdade não conta história nenhuma, porque são cartas, mas a gente tem a Mariana, que é Mariana, que é uma freira que se apaixona por um soldado francês. E nesse momento você já fica, realmente poderia ser um romance, porque eu adoraria ler um romance sobre isso. Mas não é, e são cartas que fazia muito tempo que eu não lia um sentimento de amor que eu ficasse com vontade de estar apaixonada ou de estar sofrendo de amor por alguém. Mas depois disso daqui, depois de ler algumas das marcações que eu fiz, eu fiquei, meu Deus, eu realmente queria estar sofrendo por alguém para fazer das palavras delas as minhas palavras. Ela sabe fazer um jogo de... Mesmo estando no português de Portugal, ela sabe fazer um jogo de palavras que eu fiquei assim, caramba, mexeu comigo. Mexeu comigo. Principalmente porque você vê alguém suplicar por um amor e que, não dando um pequeno spoiler, ela não é correspondida. Não é pela questão dela ser uma freira, não. Mas a questão é que ela não é correspondida. Talvez o cara já tivesse alguém na vida, ele era um soldado. Tem no final as notas do autor, não do autor, da editora, se eu não me engano, que eu admito que eu não li a fundo. Não li a fundo, porque depois que eu li as cartas em si, eu fiquei bastante pensativa. Mas tem uma história por trás, acreditam que talvez não tenha sido uma freira que escreveu, mas não me interessa, não é isso que me marcou nisso daqui. O que me marcou nisso daqui foi a simplicidade e ao mesmo tempo a complexidade que a Mariana conseguiu escrever essas cartas que me fizessem sentir coisas que eu não gostaria de sentir. Eu não gostaria de estar sofrendo de amor por ninguém, mas eu quis porque ela soube falar disso, ela soube escrever de uma tal forma que eu fiquei, caramba, eu quero sofrer de amor. E eu fiz 3 marcações que eu quero falar porque foram as melhores. Começando pela primeira, que tá lá na página 29, que começa logo aqui no comecinho. Vamos lá? As minhas dores já não podem ter consolo e a lembrança das alegrias passadas enche-me de desespero. Pois que serão então inúteis todos os meus desejos e não há de torturar-me no meu quarto com todo o ardor e impetuosidade que me manifestava? Mas ai de mim, estou enganada. Por mais que eu sei como todas as emoções que me enchem o pensamento e o coração em ti eram determinadas apenas por alguns prazeres e acabavam tão depressa como eles. Aqui eu consigo ter três olhares a respeito disso. Eu consigo ver a respeito de desejos carnais, a respeito de desejos sentimentais, do tipo, eles se encontraram, mas ele foi embora e ele nunca mais respondeu a ela. Então, é o desejo que ela quer de ter ele de novo, e ela acredita ainda fielmente, porque a gente tá na primeira carta, então ela acredita fielmente nisso. E a questão que, para um primeiro encontro, ela realmente se apaixonou muito. Muito mesmo. Mas, ok. O meu favorito é o da página 95, se eu não me engano. É o da página 95, mas esse daqui também é bom. Porque... Lembrando que, assim, não são cartas de amor. Cartas de, assim... Não, são cartas de amor, mas não são cartas falando sobre o amor, e sim
discriminando ele por ele ter sido tão cruel, por ele ter sido tão rápido, por ele não ter tido uma resposta. Então, é nesse sentido. E aqui, esse pra mim, o da página 45 e o da página 92, se eu não me engano, é 92? É 92. São os meus trechos favoritos das 5 cartas que ela escreve. E eu ainda acho que esse possa ganhar, e vocês vão entender, porque eu acredito que pra todo mundo isso daqui vai marcar. Enfureço-me contra a minha própria, quando penso que em tudo a ti te sacrifiquei. Perdi a minha reputação, expus-me ao furor dos meus parentes, à severidade das leis desse país contra as religiosas e à tua ingratidão, que me parece a maior de todas as desgraças. No entanto, sei bem o que os meus remorsos não são de verdade, e que no fundo do coração desejaria ter corrido por amor de ti, perdidos ainda maiores. Mas quando ela começa falando, enfureço-me contra mim, quando penso em tudo quanto te sacrifiquei. Porque vamos lá, galera, vamos lá. Ela é uma freira. Freiras podem casar, se relacionar? Não podem. Então ela já se arriscou primeiramente aí, porque ela ficou com ele, dá a entender que sim, houve desejos carnais e que foram realizados, dá a entender que rolou. Eu consigo pensar como seria a cabeça dela após acontecer isso, sabendo que a gente tá falando de 1669, que foi quando foram escritas as cartas. A mentalidade vinculada à religião era muito forte. A gente tá falando de uma época em que a religião vinha primeiro de você era o segundo. Apesar de a gente não vai discutir história, tipo, não é isso, mas a religião sempre era mais forte do que você. Você não podia se pôr à frente da religião. E a Mariana se pôs à frente porque ela desejou ele quanto ele desejou ela. Então, já parte aí por uma parte. E a questão é que, tipo, pra ele sim foi um desejo carnal. Eu gosto de acreditar nisso. Meu celular também gosta de acreditar nisso. Foi um desejo carnal. Porque ele não respondeu nenhuma das cartas dela. Nenhuma. Então, pra ele foi insignificante. Talvez não, mas dá a entender que sim, porque não houve respostas. E, por último, eu acho que um dos trechos, na verdade, uma das páginas inteiras, que aí já é na última carta, que é quando ela tá decidida que ela não vai mais escrever pra ele, que ela não vai mais... que seria impossível ela esquecer ele, mas que ela não vai mais seguir adiante com essa ideologia que ela vai ter ele de volta, porque ela não vai ter. Deixei-me seduzir por qualidades bem medíocres, que fez afinal que me pudesse agradar, que é que eu me sacrificou? Não procurou antes 1000 outros prazeres? Acaso renunciou ao jogo e à caça? Não foi o primeiro a partir para a guerra? Não foi o último ao voltar de lá? Nela se expôs loucamente, apesar de lhe pedido que se poupasse por amor de mim. Não faz nada para se fixar em Portugal, onde era estimado. Bastou uma carta do seu irmão para fazer partir daqui sem hesitar um momento. E não vinha ao mesmo saber que, durante toda a viagem, mostrou sempre uma extraordinária boa disposição. É esforçoso reconhecer que sou obrigada a odiá-lo mortalmente. Ah, fui eu a culpada de todas as minhas desgraças. Primeiro, habituou-me em uma grande paixão, onde havia demasiada simplicidade e é preciso artifícios para se fazer amar. É preciso procurar, com uma certa habilidade, em meios de inflamar, pois o amor só por si não gera amor. Desejava que eu o amasse, e como conceber esse desígnio? Nada omitiu para conseguir. Ter mesmo resolvido amar se tal fosse necessário, mas viu que podia triunfar na sua empresa sem paixão e que não tinha qualquer necessidade dela. Eu achei essa brincadeira de palavras que eles usaram aqui, ela, ele, não sei quem escreveu isso de fato, se existiram as cartas ou não, mas essa brincadeira de palavras pra mim, eu amei.
Eu amei. Eu amei. Fazia tempo que eu não sentia isso. Eu não sentia esse desejo que eu queria por um momento que isso daqui não fosse cartas. Fosse um romance. Fosse a gente vendo a Mariana desistindo. Na verdade, eu consigo ver isso. A gente vê ela desistindo de alguém que ela criou na cabeça dela, porque é isso que agora, chegando nesse último trecho, é isso que eu senti. Ela criou ela criou ele na cabeça dele. Ela criou aquela famosa frase que eu não sei de quem ela ama a ideia que ela criou dele. Ela não ama ele, ela mal devia conhecer ele. Mas ela amava a ideia de ter ele, a ideia de quem ele era, a ideia que ela criava em cima dele, a ideia dela. Ela amava isso, ela não amava de fato o soldado francês e blá blá blá. Não, ela amava o amor que ela criou com ele. Ela amava tudo que ela criou a respeito dele. Mas na verdade era insignificante, porque não aconteceu. Mas escritores de plantão, no caso eu também sou uma, adoraria um romance disso daqui. Adoraria de verdade. Eu acho que eu tô até tentada a escrever um conto disso daqui, porque é muito interessante. Eu achei muito interessante. Se você... Eu não sei se tem no Kindle, eu não sei onde encontrar. Eu sei que, assim, obviamente ninguém vai pegar e falar, vou comprar e vou ler. Mas leiam. Leiam se você quiser relembrar que sim, existe amor. Sim, existe amor não correspondido. E sim, existe quem sabe trabalhar com as palavras. Aqui você encontra muito disso. Você encontra palavras que foram muito bem colocadas e a forma que elas foram escritas fazem você se sentir. Quando eu li já é a terceira vez que eu tô relendo desde ontem, porque são palavras que mudam. Tem percepções diferentes a cada leitura. E além daquelas 3 que eu falei, eu anotei numa folha de fichário, porque eu fiquei tão surpreendida quando eu li pela primeira vez que eu fiquei, meu Deus, por que eu nunca tinha me deparado com isso antes, que eu escrevi essa daqui, ó. Porque me fez conhecer a imperfeição e o descanto de tenha-tecto, que não deve durar eternamente as dores que acompanham em um amor violento, quando ele não é recíproco. Ou também a gente tem aqui: como pode ter se tornado tão cruéis as lembranças de momentos tão agradáveis? E será que contra a sua natureza não deram essas lembranças servir senão para tiranizar o meu coração? Olha o peso dessa frase, O que o ser humano é feito de memórias, é feito de lembranças. E quando a gente tem lembranças horríveis, mas com pessoas que a gente gosta, que é o caso dela, ela tem lembranças com o soldado francês, mas que no momento só estão machucando ela, elas literalmente tiranizam o nosso coração. Como essa palavra se encaixou perfeitamente no contexto. As memórias são capazes de tiranizar o nosso coração quando a gente não pode tê-las novamente, quando a gente não pode repetir certas memórias, mesmo que memórias são únicas, mas a gente tente repeti-las algumas vezes, né? Enfim, não está de noite pra eu falar boa madrugada e um ótimo cafezinho, mas está de tarde e é hora de um cafezinho, inclusive. Esse é só mais um vídeo falando de alguns dos meus devaneios após ler isso daqui, porque realmente, pra mim, o meu nível de romance, eu não sou fã de romance extremo, nunca fui fã de ler romance assim. Eu sou fã de ver série de romance, mas ler nunca é minha praia. Mas isso daqui me deixou inspirada, adocicou meu dia, tá adocicando minha semana. E se você sentir vontade de ler, leia, porque em uma hora você vai ler e você também talvez se sinta um pouco adocicado por essas palavras. Sinta até um pouco de vontade de relembrar como é estar apaixonado e como é estar apaixonado e não correspondido. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijão!